participou ativamente neste processo, é capaz de nos contar como é que foi? Ora, muito boa tarde. A ideia de dar um espaço em Amarante a um ilustre amarantino, não de nascimento, mas por opção, que foi também o fundador do Jornal Flor Tâmega, foi a pessoa que tirou as primeiras fotografias a Amarante, foi a primeira pessoa que ilustrou postais, e eles percorreram as maiores terras do país e do estrangeiro. Surgiu no seguimento de uma alteração que houve da rua Eduardo Teixeira Pinto. Foi proposto à Assembleia das Freguesias de Amarante, São Gonçalo, Madalena, Cepelos e Gatão a alteração do local, porque a primeira opção e o primeiro local destinado seria a rua que vai da Alameda Teixeira de Pascoais à Nova Ponte. Então foi proposto que se desse, que a Assembleia de Freguesia decidisse sobre a alteração e ficasse entre a Boca da Foz e a Ponte de São Gonçalo, aquele espaço, aquela marginal do rio. Foi aprovado, eu ajudei a aprovar, e no seguimento desta aprovação, lembrei-me de propor à mesma Assembleia dar-se da Ponte de São Gonçalo à Nova Ponte, naquele espaço também de Beira-Rio, o nome de A. Teixeira Carneiro. E por dois motivos. O primeiro, porque tem sido um homem muito esquecido de Amarante. Foi um homem que levou Amarante muito longe, pelo jornal, pela fotografia, pelos postais ilustrados, por uma livraria que também teve, e pela herança de técnicos e de jornalistas que deixou em Amarante. Então a família, toda ela, vocacionada para a gráfica. Propus aquele espaço fosse dado o nome da Teixeira Carneiro àquele espaço e foi de imediato aprovado por unanimidade. E não foi por aclamação, porque eu não pedi. Porque senão tinha sido pedido por uma aclamação e de pé. Acho que o A. Teixeira Carneiro merece esta homenagem. Acho que seria utópico, despropositado, fazer qualquer tipo de alteração a qualquer rua de Amarante, por muito ilustre que a pessoa seja, para dar um novo nome. Basta-nos a pouca vergonha que foi, na Primeira República, que Lago Cerqueira, sem ter poderes para isso, porque era uma comissão administrativa, alterou 4 ou 5 ruas em Amarante e deu-lhe nomes da República. Deu-se o 25 de Abril e outra comissão administrativa caiu precisamente no mesmo erro. Tornou a alterar com novos nomes a toponímica amarantina. Eu sou contra isto. As ruas, os espaços, as praças, as avenidas têm um nome e este nome mantém-se. Queiramos, quer não. Se ainda houve uma alteração, pronto, a gente ainda pode colocar por baixo, em subtítulo, em subnome, a antiga rua de qualquer coisa ou o antigo espaço de qualquer coisa. Como tem o Porto e como nós já temos em Amarante alguns espaços assim. Quando esses espaços já têm 4 e 5 nomes, que já foram substituídos 4 ou 5 vezes, que já faltaram 4 ou 5 vezes, é uma excentricidade cultural. Acho que há um vazio, culturalmente falando, acho que há um vazio de princípio, porque estamos a adulterar o nome de qualquer coisa. E Amarante ainda continua a ter espaços para se dar a B ou C, porque na realidade Amarante é uma terra que tem, hoje já nem tanto, mas aqui há uns anos esta parte tinha muito poucos espaços com nomes amarantinos. Não é só a Teixeira Carneiro que merece ter um espaço em Amarante, e para eu lutei por isso. Também já o Dr. José Falcão de Sousa e Castro tem um espaço proposto na outra junta de freguesia, por mim, com um processo, e que foi avante e foi de imediato dado, porque são pessoas de Amarante e que trabalharam para Amarante. Temos outros, temos o Tenente-Coronel Costa Santos, que tem em sessão de Câmara nome dado a um espaço em Amarante e que nunca lhe foi atribuído e hoje é conhecido por outro nome. Temos José Abreu, que não tem espaço em Amarante e que o merece. Temos tantos em Amarante que merecem um espaço e que não têm, e ainda há tanta rua para dar nome novo. Não vale a pena arranjarmos situações menos simpáticas que podem, se não ferirem a dignidade das pessoas, ferem a sua dignidade mental.
ferem a sua qualidade cultural e, acima de tudo, ferem aqueles que têm muito trabalhado por Amarante e têm defendido Amarante até às últimas forças e até às últimas consequências. Eu sou uma pessoa, sou contra, claramente contra, não é do meu princípio, não é da minha educação, não é da minha vocação, alterar o nome, seja de quem for, para dar um nome novo. Portanto, penso que aquele espaço, e aquele espaço no A. Teixeira Carneiro é um espaço extremamente lúdico, extremamente visitado, extremamente fotografado e extremamente preenchido, quer por amarantinos, quer por sem ser amarantinos, durante todo o ano, que tiram fotografias ao espaço, que tiram fotografias ao rio, que tiram fotografias ao casario. Tal como o A. Teixeira Carneiro, no seu tempo, foi aquela zona que ele mais fotografou Amarante. Fotografou o casario, fotografou as lavadeiras, fotografou a ponte, sempre, ocupando-se mais da margem direita que de outra margem qualquer. E naquele pedaço de Rio Tâmega, naquele pedaço de margens de Rio Tâmega. Acho que a Assembleia de Freguesia decidiu bem. E decidiu com soberania. Porque a Assembleia de Freguesia é soberana. E os votos que puseram lá, os responsáveis, os eleitores que puseram lá, chamemos os deputados, em pequena escala, está certo? Têm o mesmo valor que os votos que puseram outro órgão qualquer autárquico no poder. E se a Câmara aceitou de bom grado, o Sr. Presidente da Câmara aceitou de bom grado, e aqui realço a parceria que em todos os níveis tem havido entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, não só neste aspecto, mas noutros aspectos, o Sr. Presidente da Câmara aceitou de bom grado fazer essa homenagem e mandar colocar lá as placas. Acho que sinto-me eu muito honrado por ter proposto, e a Junta de e a Assembleia de Freguesia deve se sentir muito honrada por esta aprovação, e os amarantinos devem se rever no espírito de trabalho e no espírito de promoção do A. Teixeira Carneiro e todos aqueles que fazem alguma coisa por Amarante. Dr. Patrício, ainda falta reconhecer muitos amarantinos. Falta reconhecer imensos amarantinos. Nas letras não reconhecemos ainda o Alexandre Pinheiro Dorres. Nunca lhe foi feita uma homenagem assim clara, que toda a gente possa ver, que a gente possa apalpar. Eulália Macedo já teve uma homenagem engraçada. A gente não pode, pela cor política, nós não podemos calibrar as pessoas. E o mal às vezes destas toponímicas e da atribuição de nomes a ruas, a precetos e a avenidas estão muito catalogadas pelas cores políticas. A mim não me interessa que o Ceará, que foi Presidente da Câmara no tempo do Salazar, ou do tempo de Marcelo Caetano, na outra ditadura, não possa ter o nome de rua. Se foi um bom amarantino, se foi um bom gestor, se foi um bom empregador, se levou longe o nome de Amarante, aos 4 cantos do mundo, a pontos inclusivamente, eu estou-me a referir a Zé Abreu, que nunca pensariam ouvir falar em Amarante, nem ter lá os seus produtos, porquê é que não vão ter o nome na cidade de Amarante? Porquê é que não vão ter o nome em Amarante? Foram os amarantinos dos 4 costados. E mais, sobre o Zé Abreu, até vou dizer aqui uma coisa que pouca gente sabe. Enquanto José Joaquim Gonçalves de Abreu foi Presidente da Câmara, nunca nenhum amarantino foi incomodado pela polícia política. E temos aí muita gente de esquerda que pode testemunhar, porque ainda estão vivos, e alguns até são da minha idade ou um pouco mais velhos do que eu. Pronto, estas verdades têm que se dizer. O Tenente Coronel Costa Santos, a ele se deve, até vai agora ser um artigo esta semana no jornal, que eu lembrei-me porque ele faz agora anos, que foi um excelente, também um indivíduo que não era de Amarante. Foi por opção. Foi militar no quartel de artilharia. Foi Presidente da Câmara. Foi provedor da Santa Casa. Deixou todos os seus bens à Santa Casa. A ele se deve a Rua Cândido dos Reis, o empedramento, o alinhamento, a construção de passeios, tudo isso. Aquele espaço em frente ao Correio Antigo, se não fosse ele que obrigasse a chegar para trás do edifício, hoje tínhamos lá um beco. A ele se deve aquele espaço. Em sessão de Câmara foi-lhe atribuído um nome. O nome dele é uma rua, que é ao que se chama Avenida Beira Rio. Nunca ninguém lá foi colocado uma placa com o nome dele. E o povo começou a chamar-lhe Avenida Beira Rio, Avenida Beira Rio. E hoje toda a gente conhece a Avenida Beira Rio, ninguém sabe que aquela avenida que se chama
Tenente-Coronel Costa Santos. Portanto, está a ver, há muita gente em Amarante, e mais, até pessoas populares, até pessoas do povo, com alguns carismas, que pelas suas brincadeiras ou pela sua forma de ser ou de estar, nas associações, inclusivamente, por exemplo, eu bati palmas quando deram um nome ao bombeiro Macieira, àquele pedaço de rua que vai para o Intermarché. Eu só não concordei, foi o bombeiro Macieira, porque ele tem o nome completo. Devia ter bombeiro fulano tal. Mas Babacieira está bem, porquê? Porque era assim conhecido. Eu gostei. Porquê? Porque foi um bombeiro de quatro costados, foi um indivíduo que defendeu a corporação, foi um indivíduo que se entregou completamente à corporação, foi um indivíduo do povo, simples, honesto, muito modesto. Pronto, são estas coisas que dão força e fazem a história de uma terra. E Amarante tem uma história muito antiga, muito honrosa e honrada, e continua a ter gente de muitos préstimos. No entanto, devemos ser nós, que hoje calcamos esta terra, que devemos chamar a atenção para que essas pessoas possam e devam ser honradas a toponímica. No próximo sábado vai haver então a homenagem a António Teixeira Carneiro. O que é que vai acontecer concretamente? Bem, eu não estou na organização da própria cerimónia, da própria homenagem, mas quando fiz a proposta, propus que tivesse o mesmo brilhantismo que teve o Eduardo Teixeira Pinto. Não sei se vai haver bombos ou banda de música, isso não faço a mínima ideia, mas sei que irão ser descerradas as lápides, irá haver um passeio pela margem do Tâmega, poderá haver uma tertúlia, uma troca de palavras entre os convidados e os participantes, e haverá o discurso, chamemos-lhe assim, ocasional e, portanto, de improviso, do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da União de Freguesias de Amarante, São Gonçalo, Madalena, Cepelos e Gatão, o professor Joaquim Pinheiro, que com certeza nos irão honrar também, como responsáveis autárquicos que são, nos irão honrar com a sua forma de análise e com as suas palavras sabedoras, porque no fim de contas eles estão lá, é com o nosso voto ou com o voto de alguém, mesmo que não tenhamos sido nós, e que temos de respeitar, porque são eles os diretos e os legítimos representantes do povo amarantino. António Patrício, para finalizar, o António Teixeira Carneiro é também, no seu ponto de vista, um homem que estava além do seu tempo. Sim, culturalmente, inclusivamente culturalmente, estava além do seu tempo. Foi um visionário, foi um homem, um empreendedor, foi um homem que, vindo do Brasil, carregado de filhos, conseguiu agarrar-se a esta terra e aqui vir a criar uma gráfica, uma tipografia, a criar um jornal e a ter uma importância muito importante neste aspecto do jornal, que é este. A Teixeira Carneiro, como se sabe, naquele tempo as notícias eram difíceis de se conseguir, ele chegou a pedir a alguns amigos que lhe arranjassem textos sobre Amarante, textos antigos, inclusive sobre São Gonçalo. Uma dessas publicações até deu origem a um livro que o nosso amigo Pedro Alves Pinto fez a recolha e publicou, São Gonçalo de Amarante, tudo extraído do jornal Flor Tâmega, que o nosso A. Teixeira Carneiro pediu a quem lhe arranjasse, a quem pesquisasse e depois arranjasse esses artigos, para poder ter um jornal com qualidade. A Flor Tâmega, para mim, foi o melhor, foi e será, não tenho dúvidas disso, o melhor jornal regional que algum dia Portugal viu, porque preocupava-se com tudo o que tivesse relacionado com a sua terra, com as próprias freguesias. Tinha, vamos chamar-lhe repórteres nas próprias freguesias. Tinham pessoas que mandavam os seus artigos, tinham pessoas que mandavam as suas notícias e, portanto, chegava ao coração dos amarantinos. E é preciso saber-se, mesmo disso, e o meu amigo, que agora é, entre aspas, um dos herdeiros do título do cabeçalho do jornal Flor Tâmega, porque em boa hora também entendeu republicá-lo, trazê-lo novamente à ribalta e com muita qualidade, honra lhe seja feita, conseguiu que esse jornal ficasse na mente e no coração dos amarantinos, porque os imigrantes, longe da terra, a única coisa que tinham
eram as cartas das famílias, começadas normalmente, nós por cá bem, graças a Deus, e tu como estás, e o jornal que de 8 em 8 dias ou de 15 em 15 dias iam recebendo pelo correio e que eles liam e reliam e muitos até guardavam. Portanto, eu acho que o A. Teixeira Carneiro, para além do jornal Flor Tâmega e para além da fotografia, foi um indivíduo que se deu inteiramente a Amarante e conseguiu que a sua família, e hoje muitos deles ainda vivos, se entregassem também a Amarante nos mais diversos ramos, mas a maior parte deles sempre ligados à gráfica, à tipografia, portanto aos jornais e às letras.